veramente procurato di tirare avanti. Papà mi rispose di scrivermi a lei direttamente. Oggi finalmente, non potendo più tardare, mi riduco a questo passo. Chi sei? Sono un povero islandese che va fuggendo la natura. Um islandês que tinha percorrido a maior parte do mundo e morado em diferentíssimas terras, viajou certa vez pelo interior da África e, passando sob a linha do equinócio, num lugar jamais antes penetrado pelo homem, teve um caso semelhante ao que aconteceu a Vasco da Gama, no Cabo da Boa Esperança, quando esse guardião dos mares austrais foi-lhe ao encontro sob a forma de gigante, para demovê-lo a tentar aquelas novas águas. O islandês viu de longe um busto grandíssimo, que a princípio imaginou ser de pedra, e a semelhança das ermas colossais que vira muitos anos antes na ilha de Páscoa. Ao aproximar-se, achou que fosse uma forma desmesurada de mulher, sentada na terra, com o busto ereto, com as costas e os cotovelos apoiados em uma montanha, não fictícia, mas viva. De rosto entre belo e horrível, de olhos e cabelos nigérrimos, a olhá-lo fixamente. Depois de ficar um bom tempo assim, por fim ela lhe disse: Quem és tu? O que procuras nestes lugares onde a tua espécie é desconhecida? Sou um pobre islandês, fugindo da natureza. E tendo-o feito por toda a minha vida, estou aqui por causa dela. Assim, foge o esquilo da cascavel, até que caia por si próprio na sua goela. Eu sou aquela de quem foges. A natureza? Ela mesma, e não outra. Desagrada-me até o fundo da alma, e estou convicto de que maior desgraça do que esta não poderia acontecer-me. Tu poderias ter imaginado que eu frequentasse especialmente estas regiões, que são onde se mostra o meu poder. Mas o que te levava a fugir de mim? Eu, tu deves saber, desde a juventude, com pouca experiência, convenci-me claramente da vaidade da vida. Os homens, combatendo-se continuamente uns aos outros pela conquista dos prazeres desagradáveis e dos bens inúteis, permutando solicitudes e males infinitos, efetivamente causam dilemas e danos. Quanto mais procuram a felicidade, tanto mais se afastam dela. Decidi viver uma vida obscura e tranquila. Só me propus o cuidado de me manter afastado dos sofrimentos. Das amolações dos homens libertei-me facilmente, afastando-me da sociedade e restringindo-me à solidão, o que na minha ilha nativa é possível realizar sem dificuldades. E vivendo quase sem nenhuma lembrança de prazer, não podia manter-me, porém, sem sofrimento, porque a duração do inverno, a intensidade do frio, as tempestades apavorantes do mar e da terra, os rugidos e as ameaças do Monte Hekla jamais deixavam de perturbar-me. Pus-me a mudar de lugar e de clima. Certa vez, pela abundância de chuvas, a terra desaparecia debaixo dos meus pés. Em algumas ocasiões foi preciso fugir dos rios, que me seguiam como se eu fosse culpado de alguma injúria para com eles.
Tu infundiste tanta, tão firme e insaciável avidez pelo prazer, que a nossa vida é imperfeita quando separada e excluída dele, desejado por natureza. E por outro lado, determinaste que o uso deste prazer é dentre as coisas humanas o mais nocivo às forças e à sanidade do corpo. Mas, de qualquer maneira, abstendo-me quase sempre do prazer, não pude evitar as muitas e diversas doenças. Enfim, não me lembro de ter passado um dia sequer de minha vida sem algum sofrimento. E chego à conclusão de que tu és inimiga expressa dos homens, dos outros animais e de todas as tuas obras, que ora incides sobre nós, ora nos assaltas, nos dilaceras. Por acaso imaginaste que o mundo tenha sido feito por vossa causa? Pois é bom que saibas que nas minhas realizações, com exceção de pouquíssimas, sempre tive e tenho a intenção inteiramente oposta à felicidade dos homens ou à desventura deles. Quando vos ofendo de qualquer modo ou por qualquer meio, não percebo a não ser raríssimas vezes. Do mesmo modo, não tomo conhecimento quando vos distraio e vos agrado. Finalmente, se me ocorresse extinguir toda a tua espécie, disso não me aperceberia. Então pergunto, por acaso te pedi que me pusesses no universo? Tu, por vontade própria, com as tuas mãos me colocaste nele. Demonstras não ter atinado que a vida deste universo está em perpétuo circuito de produção e de destruição, ambas ligadas entre si de maneira que cada uma sirva continuamente à outra e à conservação do mundo. Para tanto, lhe seria pernicioso que houvesse alguma coisa nele livre de sofrimento. Isso mesmo é o que ouço da reflexão dos filósofos. Daí o que se destrói, sofre. E quem destrói não tirando proveito, logo em seguida é igualmente destruído. Agora diz-me o que nenhum filósofo sabe dizer. A quem agrada ou a quem serve essa vida infelicíssima do universo, mantida com prejuízo e morte de todas as coisas que a compõem? Enquanto estavam a refletir sobre esses e outros pensamentos, corre fama que chegaram 2 leões, tão consumidos e macerados pela fome, que mal tiveram força de comer aquele islandês. E assim o fizeram. Tendo-se restaurado um pouco, mantiveram-se vivos por aquele dia. Mas outros negam essa versão e contam que um fortíssimo vento, elevando-se enquanto o islandês falava, jogou-o ao chão, e sobre ele edificou um elegantíssimo mausoléu de areia, sob o qual, perfeitamente dessecado, tornou-se uma bela múmia, que depois foi encontrada por alguns viajantes e levada ao museu de desconhecida cidade da Europa. Vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo. E com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu, ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada,
e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve, tudo neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa: onde estamos? Já passamos o Éden, ele disse. Íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente. Estupefato, não disse nada. Mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Chama-me Natureza ou Pandora. Recuei um pouco, tomado de susto. Não te assustes. Minha inimizade não mata. É pela vida que se afirma. Vives. Não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, tu vives. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme, nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Nesse rosto de expressão glacial havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. No fim de algum tempo de mútua contemplação, ela disse: Entendeste-me? Não, respondi. Natureza? Tu? O teu olhar fascina-me. Tu és uma fábula. Tu és absurda. Eu não sou somente a vida. Sou também a morte. Quando esta palavra ecoou, como um trovão, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto. Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces bem tudo que eu te ofereci. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu? Viver somente. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te hás de golpear a ti mesma? Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. E perece como um outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo?
dizes tu. Sim, egoísmo. Não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro. Contemplei uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. As raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, a condensação viva de todos os tempos. Eu via os séculos que desfilavam num turbilhão, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim, em derredor da espécie humana. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito. E então ela ria, como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar, nem rir. Sua resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha aos pés,
Então eu disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu. E passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. Cada século trazia sua porção de sombra. E cada século trazia sua porção de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois, para remoçar mais tarde, ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário. Fazia-se a história e a civilização. E o homem nu e desarmado armava-se e vestia-se, fazia-se orador, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, ia enfim ver o último, mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se. Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo, que ali me trouxera, e que aliás começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato sultão, que brincava à porta do quarto, com uma bola de papel.